Imagina só a seguinte cena. A gente está lá no século IV. Um recém-batizado, ainda sentindo aquele aroma doce do unguento sagrado na cabeça, abre os olhos e vê o altar iluminado pela primeiríssima vez. Sabe, até aquele momento, muito do que acontecia na liturgia era guardado às 7 chaves, como um segredo absoluto. E é exatamente para desvendar esse mistério que entra a mente brilhante de Santo Ambrósio de Milão. Ele vem para revelar os significados ocultos de tudo aquilo que essas pessoas tinham acabado de vivenciar. Na nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar essa jornada fascinante e entender a genialidade por trás desses símbolos tão antigos. Beleza, vamos mergulhar nisso. Nosso caminho hoje é bem direto e passa por 6 pontos rápidos: a abertura dos mistérios, a água e o Espírito, as figuras lá do Antigo Testamento, os ritos logo após o batismo, o altar com a Eucaristia e, por fim, essa transformação pela graça. Começando pela etapa 1, a abertura dos mistérios. É aqui que acontece o rito do Efetá, que é um início supersensorial, feito justamente para desobstruir os nossos sentidos espirituais. Imagina o peso de estar ali na porta do santuário. Aconteciam movimentos físicos que tinham uma carga psicológica enorme. Primeiro, claro, a renúncia verbal ao diabo e ao mundo. Mas o mais interessante é a fisicalidade da coisa. A pessoa olhava para o oeste, que representava a escuridão, e então literalmente girava o corpo todo para o oriente. Não era só um movimento qualquer, sabe? Esse giro simbolizava dar as costas de vez para o inimigo para conseguir olhar o próprio Cristo diretamente no rosto, de igual para igual com a luz. E isso já puxa a nossa etapa 2, a água e o Espírito. Aqui, bem na beira da fonte batismal, aquele frio gélido da água é literalmente só a ponta do iceberg. Olha que sensacional essa ideia do Ambrósio. Baseada em Paulo, ele pede um olhar que vai muito além do óbvio. O sucesso de tudo ali exige uma percepção muito radical. Porque se os olhos carnais enxergam só um H2O comum ali na frente, a mente iluminada precisa reconhecer que existe uma presença divina e invisível operando naquela água. É aquele convite clássico para perceber que o ordinário está, na verdade, carregando o extraordinário. O que nos leva perfeitamente à etapa 3, as figuras do Antigo Testamento. Para explicar como uma água comum ganha tanto poder, Ambrósio tira da cartola uma espécie de anel decodificador teológico. E presta atenção em como ele decodifica isso. Ele pega a Arca de Noé, por exemplo. Para ele, não é só uma história antiga. A água do dilúvio que destruiu tudo lá atrás é a própria fonte batismal que submerge e destrói o pecado agora. A madeira que salvou Noé é a cruz. A pomba trazendo a paz é o Espírito Santo. E o detalhe que eu acho mais incrível, lembra do corvo de Noé que saiu e não voltou mais? É a culpa, o pecado que sai da sua vida e não volta nunca mais. Demais, né? E tem também o episódio do Mar Vermelho. A lógica bate certinho. A água salvou os hebreus e foi o túmulo dos egípcios. Para o recém-batizado, quem é o egípcio perseguidor agora? É o erro, a culpa antiga. Eles são engolidos pela fonte, enquanto a pessoa, a essência dela, sai de lá completamente intacta, livre e inocente. Mas aí você pode se perguntar por que essa água tem esse poder todo. Ambrósio responde com outro símbolo, a madeira de Mara. Moisés usou um pedaço de madeira numa água que era super amarga para ela ficar doce, certo? Da mesma forma, sem o mistério invisível da cruz, a água do batismo seria inútil. É o sacrifício na cruz que adoça a água e transforma aquilo no banho espiritual definitivo. Indo direto para a etapa 4, os ritos após o batismo. É a hora de pegar toda essa purificação invisível e selar isso de um jeito muito físico. Saindo da água, a experiência fica extremamente tátil. Primeiro, tem a humildade de ter os pés lavados para remover o tal do pecado hereditário. Depois, vestir aquelas roupas de uma brancura que reluz, mostrando a inocência nova. E, claro, o cheiro forte, marcante do unguento. O selo espiritual derramado na cabeça para infundir sabedoria e força. A transformação da pessoa é tão absurda, mas tão grande, que o Ambrósio usa o Cântico dos Cânticos para mostrar até os anjos se espantando. Quem é esta que sobe toda alvejada? Sabe, aquilo que antes era humano e manchado pela culpa, levanta ali, transformado pela graça, numa noiva impecável, branca como a neve. E assim a gente chega na etapa 5, o altar e a Eucaristia. Agora, com a alma lavada e cheirosa, a pessoa dá o último passo lá para dentro do santuário. E de novo, o passado explica o presente. A galera lá no deserto comeu o maná do céu, bebeu água da rocha. Mas o maná só matava a fome por algumas horinhas. A fome sempre voltava. A realidade que o iniciado encontra nesse altar não é um lanchinho rápido. O que está ali promete nutrir a vida eterna, de forma definitiva.
Mas convenhamos, é bem nessa hora que pode bater aquela dúvida racional básica. Como um pão e um vinho, que parecem normais, podem mudar a própria natureza para carregar um peso espiritual tão gigantesco? Para matar essa charada, a gente entra na nossa sexta e última sessão, a transformação pela graça. Vamos falar do poder invencível que uma palavra tem sobre as leis da física. A lógica do Ambrósio é fantástica e muito empírica. Se a gente lembrar, o cajado de Moisés virou uma cobra viva, o rio Jordão fluiu para trás, uma lâmina pesada de ferro de um machado boiou na água, se profetas humanos conseguiram quebrar as leis da natureza tantas vezes só usando a palavra, tem como a gente achar ilógico que Deus faça a mesma coisa para alterar os elementos no altar? A chave está na palavra criadora. O sacramento não é um produto da agricultura comum. Os elementos mudam porque existe uma declaração: isto é o meu corpo. Pensa bem, a mesma palavra que criou o universo lá do vazio tem com certeza autoridade para transformar o que já existe em algo totalmente novo. E isso cria uma linha claríssima entre o antes e o depois. Antes, os elementos têm nomes terrenos. Depois, assumem uma identidade espiritual definitiva. E aí entra o papel do iniciado, dizer amém. Não é só da boca para fora. É a mente confessando que está vendo sim além da matéria, enxergando essa verdade invisível. E o ponto crucial que fecha essa jornada traz uma poesia lindíssima. Ambrósio diz que essa alma transformada agora é um jardim fechado, uma fonte lacrada. O recado é super direto. Não dá para brincar com essa pureza que foi conquistada com tanto milagre. Ela tem que ser blindada, guardada às 7 chaves, sem voltar nunca mais para a escuridão que ficou lá de fora. E para amarrar tudo isso que a gente explorou hoje, eu deixo essa provocação. Se a gente consegue aceitar um milagre tão absurdo quanto o da geração lá com a Virgem Maria pelo Espírito, por que a gente hesitaria diante do milagre da nossa própria regeneração, né? A realidade vai muito além do que bate nos olhos de primeira. Continuem questionando as superfícies e investigando esses mistérios. A gente se vê no nosso próximo mergulho.